A internet está em alvoroço por causa do pronunciamento do Bolsonaro. De um lado, nós temos a esquerda usando o pronunciamento para atacá-lo de uma maneira bem feroz, como sempre faz, e de um lado nós temos a direita que percebeu e conseguiu interpretar claramente a mensagem do pronunciamento. O que eu vou te explicar até o final desse vídeo é como que há duas visões de mundos que se diferem enormemente, e aí ao final do vídeo você vai me dizer nos comentários qual visão de mundo você acredita que é melhor para nos salvar, para que nós podemos passar por essa crise. Então vamos lá. Como que é um presidente da direita agindo em rede nacional diante de uma crise? Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Meu Deus do céu, nós vamos morrer, acabou, não tem solução, o mundo acabou. Deem adeus para os seus entes queridos. Quem puder correr, corra para as colinas. Quem não puder, fique em casa, se trancafiado, porque unicórnios alados do comunismo poderão aparecer nas suas chaminés, entregando comida, remédios e água para você. Tudo bem? Não se preocupe, que nós já enviamos os unicórnios alados para levar todos os suprimentos que você precisa. Eles estão lá na fábrica de suprimentos, agora trabalhando para salvar a humanidade. O resto, fudeu tudo, corram para as colinas. É exatamente uma situação como essa que a gente consegue perceber quem consegue ter sangue frio na hora das crises. Porque histeria e pânico não só contribui para a crise, como muitas vezes pode ser pior do que a origem que causou a crise. Vamos ver se a gente seguir o que a esquerda oferece. O que a esquerda oferece é que todo mundo fique trancado em casa por tempo indeterminado. Meu amigo, você está agora trancado em casa e considera isso uma opção viável porque você provavelmente tem comida na sua geladeira. Provavelmente você tem um estoquezinho de remédio, provavelmente você tem a água saindo da torneira quando você abre. Só que a cada dia que você fica isso, vai diminuindo. Vai chegar um dia que ficar na sua casa será uma tortura. Porque as pessoas que deveriam estar produzindo tudo isso também estão nas casas delas. É uma coisa tão básica que a esquerda não consegue perceber. Ah, mas vocês não estão nem aí para os idosos, vocês querem que os idosos morram. Os idosos precisam de remédios, precisam de alimentos, precisam de água mais do que nós. E tudo isso vai acabar se não tiver algumas pessoas corajosas e sensatas o bastante com disposição para ir para as ruas e voltar a produzir isso que os idosos precisam. E não ser como muita gente que ao invés de entender isso, acha que ficar junto com o idoso ele está fazendo bom. Se trancafiar dentro da sua casa junto com os idosos, ele está sendo mais sensato. Pelo contrário, o que esse ataque que está tendo em cima do pronunciamento do Bolsonaro já mostrou que a sensatez não é a via de regra no nosso Brasil. Nós vemos pessoas que acreditam que estão agindo da forma reta, da forma certa, mas estão na verdade contribuindo para o perigo e para a morte de milhares de pessoas, incluindo os idosos que dizem tanto defender. Agora vamos falar do pronunciamento em si. Bolsonaro atacou a mídia? Sim, atacou e merece ser atacada. A mídia sobrevive com a fobia, com o pânico, com a histeria. Vocês entendem que a partir do momento que a mídia conseguiu colocar você no ponto de histeria, no estado mental de histeria, você assiste ela com muito mais frequência. E assistindo ela com muito mais frequência, ela consegue aumentar o valor do minuto de propaganda, ganhando mais dinheiro. A mídia está ganhando dinheiro agora nessa crise como nunca antes, justamente porque você caiu direitinho nas falácias que ela empurra para te tornar um gado. Quando o Bolsonaro falou em voltar à normalidade, não é para todo mundo ir para a rua. Isso se chama isolamento vertical. Nós temos um grupo de risco que é mais sensível. Esse grupo deve ser isolado. Aquele grupo que não é de risco, que pode sair e trabalhar, deve fazer isso. Sabe por quê? Porque esse grupo de risco, olha que coisa fácil de entender, precisa de comida, precisa de remédio, precisa de estrutura, de eletricidade, de água, precisa que a sociedade continue funcionando para poder prover a esse grupo tudo que eles precisam para sobreviver. A questão é, tem pessoas que não conseguem entender que ao você ficar trancado dentro da sua casa com o seu avô, com a sua avó, você está contribuindo para aumentar o risco de vida deles. E isso é uma coisa tão básica, é impressionante como o brasileiro ainda não conseguiu perceber isso. Todos nós estamos com medo. Só que coragem não é ausência de medo. Coragem é saber que existe um risco e mesmo assim estar disposto a confrontá-lo, porque há algo maior do que a sua vida em jogo. E o que é maior a nossa vida é o sustento das nossas famílias e a sobrevivência dos idosos.
Está na hora dos jovens, daqueles abaixo de 50 anos, 60 anos, voltar ao trabalho, voltar a fazer a economia funcionar para impedir que os idosos morram agora e que outras centenas de milhares de pessoas morram depois, de fome, de perder o seguro de saúde, de não conseguir comprar os seus suprimentos, perder os seus empregos, de depressão, de suicídio. É isso que está acontecendo. Na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome, milhares por semana, justamente porque lá a economia entrou em colapso. Para você ter uma ideia, nesses 30 dias desde que o coronavírus chegou no Brasil, 450 pessoas morreram de fome. Sabe quantas pessoas, aqui agora, sem crise, sabe quantas pessoas morreram do coronavírus? Até agora, o momento que eu faço esse vídeo, 34 pessoas. Está na hora da gente tentar salvar os nossos idosos e o nosso futuro. Ah, mas Bolsonaro quer matar os velhinhos, Bolsonaro é genocida, ele mandou matar os velhinhos, você viu o que ele falou? Se a gente for pra rua, morre os velhinhos. A frase dele foi a seguinte: devemos sim estar extremamente preocupados com os nossos pais e avós e seguir as recomendações do Ministério da Saúde para impedir que eles possam ser infectados. Isso se chama isolamento vertical. Isso se chama separar o grupo de risco e continuar fazendo a sociedade funcionar, a economia funcionar. Porque quando as pessoas escutam, a economia, minha filha, a economia é o que produz o que você precisa para sobreviver. É o trabalho das pessoas. Você acha que essa internet está funcionando por mágica? Você acha que tem gnomos alados, comunistas verdes, vermelhos, lá na empresa de internet, lá fazendo ela funcionar agora para você estar me assistindo? Ou essa energia que você usou para carregar seu celular, ou que você está usando na sua casa agora, ou com o seu ar-condicionado ligado, vem da onde? Ou a comida que está na sua geladeira vem da onde? Você acha que cai por mágica? Você acha que isso aqui é o mundo do Harry Potter? Pelo amor de Deus, tem um pouco de sensatez. A mídia está usando o lado emocional, que é assim, 90% das nossas decisões e das nossas reações são emotivas. A mídia está usando isso, a mídia, a esquerda está usando isso para te transformar num gado. Está usando sua emoção, porque sabe que isso supera a lógica. Agora, se você parar, respirar fundo e pensar de uma forma lógica, o Bolsonaro não só fez um pronunciamento correto, mas ele fez o pronunciamento que deveria ser feito e que deveria ter sido feito desde o início. Estão usando o seu medo para destruir a nossa democracia. A gente vê pelas ações que o Marco Aurélio fez, dando poderes de presidente para prefeitos e governadores, ou o Gilmar Mendes mandando um PEC para o Congresso para transformar em parlamentarismo, ou Alcolumbre e Rodrigo Maia atacando publicamente o nosso presidente. Estão usando o seu medo para destruir a democracia. Estão usando o seu medo para acabar com as nossas liberdades, para cercear as nossas liberdades. Porque quando o cidadão está com medo, ele abdica de tudo que é importante na vida dele por uma suposta segurança. Ah, mas Bolsonaro falou que é só uma gripezinha, eu vi lá, ele falou que era só uma gripezinha. Ô crianço, a fala do Bolsonaro foi muito clara. No meu caso particular, e isso ele estava falando para dar uma cutucada no Drauzio Varela, sei lá o nome desse cara, naquele médico lá no Drauzio, justamente porque ele é um xodó da esquerda e ele fez um vídeo falando exatamente as mesmas coisas que o Bolsonaro falou nesse pronunciamento, mas para a esquerda foi tudo bem. É uma prova de que não importa o que é falado, é quem fala. E ele disse: no meu caso em particular, eu, por ter tido um histórico atleta, se eu pegar o vírus, os sintomas seriam de uma gripezinha ou um resfriadozinho. No meu caso particular. Aí muita gente falando: ah, Bolsonaro, ninguém quer saber do seu caso particular. Se não quer, por que todo dia tem 2, 3, 4, 5 manchetes da grande mídia falando se o Bolsonaro tem coronavírus ou não? Então ele tá dando pra mídia justamente o que a mídia tanto pede. A mídia não pede o tempo inteiro pra saber o estado de saúde dele, não falou inclusive que ele tinha câncer, não fala inclusive que a facada foi fake. Pois é, ele tá falando pra mídia que no caso dele, mídia, já que vocês têm essa obsessão em saber da minha saúde, no caso dele, se ele pegar uma gripezinha, se ele pegar o vírus, não vai passar de uma gripezinha do resfriadozinho. Então isso foi uma coisa bem óbvia. O que acontece é que existe um analfabetismo funcional auditivo no nosso Brasil agora. Porque a educação, até isso, Paulo Freire, a educação destruiu. As pessoas escutam uma coisa e entendem outra. Esse é o nível, o grau de burrice que existe. E também porque grande parte da população só lê a manchete, aquela manchete que deturpa a mensagem completamente, e não tem a coragem de ir lá escutar o pronunciamento do começo ao fim para ver se foi isso mesmo que ele falou. Ele disse uma coisa que deixou a esquerda, nossa, enraivecida. Ele disse o seguinte: acredito que Deus capacitará os nossos médicos, cientistas e a nossa equipe para achar uma cura para isso. Ele tem fé
Ele é um presidente que não tem medo de demonstrar em um pronunciamento em rede nacional que ele tem fé de que pode melhorar, de que as coisas vão ficar boas. Ele quer dar esperança. Ele falou que na França, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, já tem estudos com o hidroxicloroquina que pode sim diminuir os efeitos do coronavírus e salvar muitas vidas. E precavendo que isso possa vir a acontecer, ele já mandou produzir esse medicamento. Ele está fazendo tudo que um presidente sensato deveria fazer. Ele só está fazendo uma coisa errada. Não está seguindo a cartilha da mídia. A esquerda e o político centrão está aproveitando isso, tentando enfraquecer o Bolsonaro, destruir a nossa democracia. E o que mais me entristece é que tem pessoas com mentes brilhantes que estão caindo nessas falácias, que estão se deixando levar por essa narrativa, porque o emotivo está superando o lógico e o racional. Pare um minuto, respire fundo, assista o pronunciamento e você vai ver que tudo que ele disse está certo. Ele não colocou uma vírgula fora do lugar. Ah, Gustavo, mas você fica passando pano pra ele. Não, meu amigo, eu já fui de esquerda, eu passei pano pra esquerda durante muito tempo. Agora, eu faço questão de mostrar as falácias e as narrativas, a tentativa de destruição da nossa sociedade que a esquerda está constantemente em ação, executando. E ele ainda terminou o pronunciamento dele fazendo uma homenagem aos profissionais de saúde que estão arriscando suas vidas, tentando parar e impedir a propagação desse vírus. O que o pronunciamento nos mostrou? Que a esquerda é histérica, não está à procura de uma solução, quer que todo mundo entre na histeria com ela, tem raiva de quem não está histérico também. Dessa maneira a gente vai chegar a alguma solução? Do outro lado, nós temos um presidente que está usando o lado racional, que entende que ele tem que acalmar a população, que entende que existe uma maneira da gente proteger o grupo de risco, manter a sociedade funcionando, até para que o grupo de risco consiga sobreviver, porque se a sociedade não funcionar, eles vão morrer, que entende que as causas de uma crise econômica podem ser muito piores do que o coronavírus, e que entende que agora é a hora de não agir com o lado emocional, mas com o lado da lógica e racional. Mesmo que a maioria da população o ataque, mesmo que a grande mídia o persiga, e mesmo que o centrão e a esquerda tentem destruir a nossa democracia, ele está fazendo o que é certo. E você? Você está sendo levado por essas narrativas? Ou você é uma pessoa convicta do que você acredita? Agora, para a gente terminar, uma conclusão bem rápida aqui. Pessoas vão morrer com coronas. Isso aqui eu vou falar uma coisa lógica, tá? Tenta tirar o seu emocional da sua mente agora, o filtro emocional. E é lógico, o vírus vai chegar e pessoas vão morrer. Um número X de pessoas. Se nós não fizermos o que o Bolsonaro está propondo, que é continuar a fazer a economia rodar e protegendo o grupo de risco, não vai ser um X de pessoas que vai morrer. Vão ser centenas de X de pessoas que vão morrer. Inclusive esse que você está achando que está protegendo, ficando na sua casa sem contribuir com a produção da sociedade, e muitos outros por causa da crise, da falta de alimentos, do desemprego, do aumento da violência, da incapacidade de comprar seus próprios remédios, de pagar seus planos de saúde. Ele chutou a bagaça agora. Agora o negócio foi pra bagaça. Escolha de que lado você está. O Brasil precisa de pessoas corajosas e não de gado medroso que quer ficar trancado dentro de casa, achando que gnomos alados vão deixar tudo que você precisa para sobreviver na sua chaminé imaginária. Curta, compartilhe. Meu nome é Gustavo Gayer. Vamos levar essa mensagem adiante. Tchau, tchau, pessoal.